Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de mega evento aqui no canal. A saga DCKO continua. Saíram 3 novos tie-ins da saga e nesse vídeo vamos contar a história de todos eles. Na HQ do Superman, temos a aparição do Superboy Prime. Na Liga da Justiça, Mr. Terrific reúne uma nova equipe composta por heróis retirados de várias linhas do tempo. E na HQ do Flash, Impulso tenta voltar no tempo para deter Darkseid. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, bora aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Nathan Novaes, Torres 717, Brian Giovanni, Gui Senju 662 e Luciano Play Games. Valeu, gente, muito obrigado. Aqui está a lista completa dos membros da Bat-Família. Lembrando que nesse domingo vai ter live exclusiva para os membros e seria muito legal contar com a participação de vocês aqui. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Bora começar as histórias. E bora começar com o primeiro tie-in do vídeo de hoje, com a HQ do Superman, que trouxe algumas informações bombásticas envolvendo o Apocalipse. A HQ começa durante aquela discussão da Liga da Justiça com um quórum quântico, que aconteceu no DCKO número 1. Superman está bem desconfiado. Só que o Doomsday lembra que levou o Clark até o Gladiador Dourado e a Legião do Darkseid, esperando que isso fosse o suficiente para ganhar a sua confiança. Só lembrando que isso aconteceu logo antes do início da saga DCKO. O ponto todo do Superman é que ele acha que o Doomsday está escondendo alguma coisa. Ele quer acreditar no que está por vir, mas precisa de mais respostas. Apocalipse afirma que os dois têm uma longa história juntos, com vidas e mortes entrelaçadas, e que a confiança entre eles é irrelevante, porque ele já viu a verdade. Darkseid está vindo, e a única forma de salvar o mundo é mostrando que não há espaço para misericórdia. E a HQ então pula para os dias atuais, mostrando o Superman e a Liga da Justiça no torneio. Só que aí a HQ faz mais um flashback para mostrar o que o Superman fez antes do torneio, e que envolve a Fortaleza da Solidão. E lá o Clark encontra Kelex, terminando as reformas do local, após aquele ataque da Amanda Waller durante a saga Absolute Power. Ele se desculpa por ter ficado tanto tempo afastado, e ativa um daqueles cristais da Fortaleza, chamando a inteligência artificial de seu pai, Jor-El. Faz tempo desde a última visita do Clark à Fortaleza, e o mesmo pergunta sobre Krypton, e se há algum registro kryptoniano do Darkseid. Mas Jor-El responde que não existem arquivos sobre ele, e nem sobre o Rei Ômega. O Clark conclui que nem toda a história kryptoniana foi enviada na nave que o trouxe à Terra. O holograma Jor-El explica que certas informações eram consideradas ilegais, e partes da história nunca foram registradas. Algumas foram deixadas apenas na memória de quem viveu. Mas o Superman não está ali só para isso. Ele quer um conselho do seu pai sobre a questão da evacuação da Terra, já que ele está muito em dúvida se isso realmente deveria ser feito. O Clark sabe que o holograma não é realmente o seu pai, mas pergunta a si mesmo por que ele o salvou. A resposta é simples, porque Jor-El e Lara o amavam e queriam garantir sua sobrevivência. Ele pergunta por que eles não construíram uma nave maior, e o Jor-El explica que as viagens espaciais eram ilegais em Krypton, e qualquer conhecimento vindo de fora era proibido. Por isso, ele construiu a nave em segredo, com recursos limitados. E o Superman quer saber o que o seu pai faria se tivesse recursos infinitos. E o holograma responde que salvaria todos. É essa resposta que o herói procurava, e ele agradece ao Jor-El. E tá aí uma interação que a gente nunca vai ver no DCU do James Gunn. Enquanto isso, na LexCorp, Mercy Graves supervisiona a recuperação do Parasita, depois dos eventos de uma HQ do Superman. Ela explica que ele teve sorte de absorver parte da energia do Apocalipse, antes dele ser rasgado ao meio. O Rudy agora se sente mais forte do que nunca, e feliz por ter sobrevivido. É então que o Superman aparece na LexCorp, para conversar com a Mercy. E o Parasita manda esse joinha pro Superman, fazendo piada que não pode tocá-lo. Cara, eu ri demais desse desenho aqui do Parasita dando joinha. Esse desenho ficou muito engraçado. Na hora, Mercy deduz que é sobre as erupções dos poços de fogo
que estão surgindo ao redor da Terra. Ela o guia pelas instalações e revela que os cientistas da empresa detectaram flutuações no núcleo da Terra, indicando que algo poderoso está despertando lá embaixo. Ela o leva até a supernave, uma gigantesca arca interplanetária projetada para transportar cidades inteiras e construída com a tecnologia do Brainiac. O azulão fica impressionado com o design e pede que mais naves como essa sejam construídas. Pelo menos 12 delas. O que deixa Mercy assustada, sem entender por que seriam necessárias tantas. E depois disso, o Superman vai conversar com a sua família sobre tudo o que está acontecendo. O Clark conta a Lois sobre o plano da Liga da Justiça para participar do torneio. E a repórter fica surpresa ao saber que ele está confiando no Apocalipse, o mesmo monstro que o matou. E o Superman explica que todo mundo, os Titãs, a Liga da Justiça e a equipe do Aço, estão se preparando para isso. Contudo, a Lois sabe o que isso realmente significa. Eles estão se preparando para caso eles percam. Clark admite que essa é sim uma possibilidade, e diz que precisa garantir a segurança dela. Mas Lois insiste que ele deve proteger a todos, não apenas ela. E essa conversa é interrompida pela chegada de Martha e Jonathan Kent, que vieram ali visitar o seu filho. Os seus pais percebem um olhar de preocupação no seu filho, e é nisso que o Clark explica a situação que eles se encontram. Só que antes de tudo, ele quer passar um tempinho com sua família. E é aqui que a gente vai ter aquela cena do DCKO do Clark passeando num parque com a sua família. Logo depois, as supernaves ficam prontas e são lançadas para o espaço. Finalmente, Lois e Clark têm uma última despedida, e o herói conta que conversou com Jor-El para tomar toda essa decisão. Os dois se beijam, e Superman voa para o espaço para encontrar com a Liga da Justiça, e enquanto que a Lois se junta a Mercy para o lançamento das naves. E tudo sai conforme o plano, a humanidade está deixando o planeta Terra. Contudo, Mercy percebe que uma das naves não está sendo rastreada. Quem pegou essa nave foi a Lois, que segue curso para a Fortaleza da Solidão, já que a jornalista sente que tem uma história mal contada aí. A Lois acha que o holograma do Jor-El não contou tudo que sabia para o Clark, no que envolve o Darkseid e o Rei Ômega. Na Fortaleza da Solidão, ela confronta a inteligência artificial do Jor-El, lembrando que ela e John já viajaram com o verdadeiro Jor-El no passado, e aprenderam que ele não é muito confiável. Isso aconteceu lá quando o Jor-El era o Oz no início do Rebirth. A Lois diz que não busca ajuda, mas sim respostas. Quer entender o que ele sabe sobre Darkseid e o coração de Apocalipse. E mesmo pressionado, a inteligência artificial do Jor-El responde sempre a mesma coisa, de que não há registros sobre Darkseid. Ele fica repetindo isso sem parar, e a Lois acha que o quebrou. Só que então surge a inteligência artificial de Lara, dizendo que sabia que a Lois amava o seu filho, e que ao enviá-lo à Terra, ela esperava que ele encontrasse alguém como ela. As duas nunca haviam conversado antes. A Lara explica que era historiadora em Krypton, e que embora realmente não tivesse registros do Darkseid, vários mundos explorados por Krypton falavam sobre uma lenda, de um destruidor que viria acabar com tudo, o Deus Final. Ela complementa, dizendo que os cientistas de Krypton tentaram criar um campeão para enfrentá-lo. Um ser que seria o Alpha, diante do Ômega. E esse ser seria o Apocalipse, cuja habilidade de renascer opõe diretamente a tudo que o Darkseid representa. E essa informação ela é bombástica. Ela muda tudo que a gente sabia sobre o próprio Apocalipse. Nunca a gente havia tido essa relação do Apocalipse com Darkseid. Essa informação deixa entender que talvez o Apocalipse esteja escondendo alguma informação do Superman. A Lois fala que precisa contar isso para o Super. Mas, nesse momento, algo explode no teto da fortaleza. Um corpo atravessa o cristal e cai no chão. A repórter corre achando que é o Clark, mas descobre que é o Superboy Prime. Ele explica que estava preso no futuro, lutando contra o exército do Darkseid, e que descobriu o que aconteceu com o resto da Legião. Ele precisa avisar o Superman, só que antes que possam agir, ambos são atacados por Sunboy. Ele diz que já é tarde demais. Darkseid venceu. Mas o Prime, com aquele seu humor de quebra de quarta parede, fala que tem a virada da última página. E nesse momento, Lois percebe algo extraordinário. O ataque de Sunboy
a atingiu com energia solar, e ela volta a sentir o poder dentro de si. É a supermulher que está voltando. E é nesse momento que acaba o tie-in. E só lembrando que nem faz tanto tempo, né, que a Lois tinha virado a supermulher, a Superwoman. Ela tinha perdido os poderes e agora, pelo jeito, vai recuperá-los temporariamente pro evento do DCKO. E essa HQ acabou sendo bem importante porque a gente viu a interação de um personagem absoluto com os personagens do universo principal. Mas bem, agora vamos para outra HQ, que é o tie-in da Liga da Justiça Sem Limites. Que só lembrando, não tem nada a ver com o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, é o nome da HQ atual da Liga da Justiça. A edição começa com os heróis atuando em diferentes partes do mundo, ajudando na evacuação global da Terra, que já vimos nas outras edições. Em Gotham, Átomo e Batgirl conversam sobre a complicação que é fazer essas evacuações, e o desafio que os heróis que ficaram na Terra têm. Contudo, nesse momento, eles são avisados que alguém está roubando um banco. O que leva o Átomo a reclamar por que alguém iria roubar um banco no meio dessa confusão toda. Acontece que o ladrão é o Homem das Bolinhas, ele mesmo. Os heróis levam na brincadeira a presença do vilão, e até fazem um Jokenpô aqui. Mas o vilão parece querer avisar sobre alguma coisa. E quando o Átomo o acerta, o vilão simplesmente explode, ferindo e muito a Batgirl e o Átomo. Pois é, meus amigos, nunca subestime o Homem das Bolinhas. Ficam fazendo Jokenpô pra ver quem que vai dar o soco nele? Não com o Homem das Bolinhas. Respeita o Homem das Bolinhas. Que fique uma lição pra todo mundo. Os dois heróis são levados em estado crítico à Torre de Vigilância. Num diálogo entre a Questão e o Besouro Azul, fica claro que os vilões que não foram levados para a Zona Fantasma estão apresentando níveis de poderes elevados. É reforçado que agora a Liga não tem seus maiores heróis, já que eles estão no torneio lá do Darkseid. E o Besouro Azul Ted Kord fala que tem alguma coisa maior por trás nisso tudo. E quem chega com informações para esse mistério é o Mr. Terrific. Ele esclarece que anos atrás, alguns vilões menores fizeram um trato com um poderoso demônio chamado Nero. Terrific acha que esses vilões não estão tremendo a situação atual do universo, pois terão um lugar para escapar se tudo der errado: o inferno. E para deter todo esse negócio envolvendo o demônio, o Senhor Incrível diz que tem um plano e heróis para ajudar a Liga, vindo do passado, presente e futuro. E agora se preparem porque vai ter uma chuva de referências. Terrific reúne uma equipe composta por Aquaman do Peter David, Power Girl da Terra 2, Guy Gardner, na época que era Warrior, Superman Azul, quando se dividiu, Gavião Negro, Batman do Futuro, Tim Drake, do Future's End, Alan Scott, Lanterna Verde, Senhora Destino, Sophie e Mulher Coruja. E aqui cabe toda uma explicação de onde que o Mr. Terrific tirou esse povo todo. Acontece que nas HQs da Liga da Justiça Sem Limites, teve um evento chamado Nós Somos o Ontem, na qual vários heróis de várias linhas do tempo e de terras foram colocadas na terra principal da DC. E depois que o evento terminou, eles ficaram presos ali. O Senhor Incrível explica aos heróis de outros períodos o que está acontecendo e por que nesse momento precisam deles. É de fato um papo bem difícil de seguir. E o Terrific ainda adiciona que esses 9 presentes ali são, na verdade, fantasmas quânticos, ou seja, uma existência à parte de quem eles acham que são, seja do passado ou uma versão alternativa. O melhor exemplo que eu acho que eu posso dar é no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando aqueles vilões do Homem-Aranha são tirados por um segundo da linha do tempo e colocados no universo do MCU. É tipo isso com esses heróis, com a diferença que eles não precisam voltar para suas terras. Nas terras deles, nas linhas dos tempos deles, ninguém percebeu que eles foram tirados do lugar, porque foi questão de 1 milissegundo, sabe? Por isso que eles deram esse nome aí de fantasmas quânticos. Terrific supõe que se os campeões da Liga ganharem do Darkseid, a linha do tempo quebrada pelo vilão irá se estabilizar, e os heróis fantasmas quânticos irão deixar de existir. Mesmo assim, Incrível fala que eles continuam sendo guerreiros determinados, e que tem uma missão para eles salvarem milhões de pessoas. Fica uma reunião marcada para mais tarde, e nesse meio tempo, essas versões aproveitam para resolver algumas coisas. Por exemplo, o Guy Gardner Guerreiro, que foi uma versão bem mal recebida pelo público lá nos anos 90. Ele vai até onde está a Gelo, e lá tenta matar um pouco da saudade dela, já que os dois chegaram a ser um casal no passado. Eles trocam poucas palavras, mas no fim entende que não estão mais juntos nesse presente,
quem também vê o quanto tudo mudou é o Aquaman dos anos 90, lá da fase do Peter David. Ele vê o filho que perdeu nessa linha do tempo, mas também a filha que o Aquaman atual teve com a Mera. E toda essa parte aqui até que é bem interessante pra gente ver o quanto que esses personagens mudaram desde os anos 90, né? Pegaram esses dois exemplos aí do Guy Gardner e do Aquaman porque realmente eles mudaram bastante. O trio composto pela Mulher Coruja, Senhora Destino Sophie e Gavião Negro chamado Qatar tenta entender o papel deles nesse presente. Cada um questiona se deveriam lutar por essa linha do tempo. E por fim, temos Kara Zor-El da Terra 2. Ela grava uma mensagem para si, a Supergirl dessa realidade. Ela dá dicas para sua outra eu, sobre não sentir mais raiva do que aconteceu no passado, sobre Krypton. E então, finalmente chegamos no plano do Senhor Incrível. Com os 9 heróis reunidos, ele diz que o plano já foi traçado e discutido entre eles. Agora é de pôr em prática. Ele ativa um BoomTube e a edição acaba com o Incrível dando boas-vindas ao inferno, pois é lá que a missão desse grupo acontecerá. E pelo jeito, eles vão atrás do Nero. Esse tie-in aqui da Liga da Justiça é o mais fanservice possível, né? Vamos pegar esses personagens aqui, reunir, fazer uma nova equipe. Mas confesso que fico feliz em ver o Aquaman do Peter David aqui. Sempre vai ser o melhor visual do Aquaman, na minha opinião. Agora vamos pro último tie-in que aconteceu na HQ do Flash. Começamos com Wally West correndo pelo deserto do Arizona, atravessando em alta velocidade. O homem mais rápido do mundo está refletindo sobre a situação atual. Só que, infelizmente, ele não tem muito tempo para desacelerar. Não agora, já que o vilão conhecido como Alquimista está se teletransportando a centenas de quilômetros por segundo, e o Flash tenta acompanhá-lo com a sua velocidade. A perseguição leva os dois até o Grand Canyon, um dos lugares que o Wally gostaria que seus filhos, Jay e Irie, pudessem ver. Ele pensa sobre o futuro, sobre o que pode acontecer, já que Darkseid está vindo, e talvez um dia nada mais reste neste mundo. No fim, ele consegue prender o vilão, e enquanto caminha com ele, o herói reflete sobre os últimos meses. E com isso, cortamos para a Torre de Vigilância, onde o Bart e Irie decidem sair da rotina e pegam emprestado um dos jatos da Liga da Justiça. Mas a diversão acaba rápido. Ao ativar os propulsores em velocidade máxima, o jato é subitamente interrompido. O Superman aparece diante deles, lembrando que há uma reunião da Liga da Justiça acontecendo. Bart e Irie voltam para a torre, frustrados. E de volta à base, Max Mercúrio repreende Bart pela imprudência. E aqui, com certeza, eles estão puxando pela nostalgia, já que na HQ da Justiça Jovem isso acontecia de vez em quando, o Max Mercúrio repreendendo o Bart. Especialmente porque o Impulse toda hora agia por impulso. O mentor tenta passar uma lição sobre paciência e sabedoria. Bart, distraído, não entende muito bem, até ser interrompido por algo que chama sua atenção: o Apocalipse. Temos novamente aquela explicação do torneio para tentar impedir a conquista do Darkseid. E nisso tudo, o Wally observa em silêncio. Ele sente o medo em seus amigos. Mas mesmo assim, ele sabe que ninguém pode se dar por vencido. E é até por isso que os velocistas se reúnem para pensar em alguma coisa. Wally, Jay, Max, Bart e Irie discutem a situação do torneio. Wally sente um calafrio familiar, lembrando-se dos tempos de escola, quando um valentão fazia bullying com ele. Jay parece pronto para lutar, e fala que talvez essa realmente seja a única chance, lutar no mesmo jogo que o inimigo e encontrar um campeão. Max tenta propor uma abordagem cautelosa, lembrando o que os manipuladores do tempo haviam dito sobre desacelerar o fluxo temporal, para dar-lhes uma oportunidade. E é nisso que Irie e Bart interrompem com uma ideia ousada. Se o tempo fosse desacelerado, eles, como velocistas, ficariam ainda mais rápidos. Talvez rápidos o suficiente para derrotar o Darkseid sozinho. E o Wally se irrita com a confiança dos dois, enquanto que Bart comenta que aumentou a dificuldade de todos os simuladores de combate. E esse é o seu jeito de dizer que eles estavam mais prontos do que nunca para um combate desse nível. E o Wally, novamente, fica nervoso e rejeita a ideia. Só que o garoto tenta provar um ponto. E em alguns segundos, ele já interfere no espaço-tempo, desaparecendo usando sua velocidade. E pelo jeito, a nostalgia pro Bart Allen dos anos 90 não ficou só na referência com Max Mercúrio, e sim levaram para a personalidade dele, já que ele tá agindo realmente como
o Bart dos anos 90. Wally imediatamente fica preocupado com o que o garoto possa estar tentando fazer, e vai atrás dele, aonde quer que ele esteja. Ao acessar a força da aceleração, Wally já percebe que tem algo de errado. O ambiente todo está confuso, e ele passa a ver vários momentos da sua vida do Bart e do Barry. Quando parece que o Wally vai perder o controle, Bart aparece e o tira da aceleração, exatamente no ponto em que o Darkseid atacou a Liga da Justiça, antes da criação do Universo Absoluto. E isso aconteceu lá na HQ DC All In. O plano do Darkseid naquela época era de ser derrotado pela Liga da Justiça, porque na sua derrota ele iria desaparecer e ser levado para o Elseworld, que é uma outra terra em paralelo que tem a terra principal. E foi lá naquela terra que ele conseguiu virar o Rei Ômega. Então o que o Bart está tentando fazer é impedir isso. Bart diz que agora eles estão se movendo mais rápidos do que a velocidade da luz. E essa é a chance deles para deter Darkseid, e ninguém nunca saberá. Só que, bem, não é assim. Por algum motivo, Darkseid já estava esperando por isso, e acerta um belo soco no Bart. O Wally sabia que isso ia acontecer, e já age para salvar a vida do garoto. Mas Darkseid é muito poderoso. Ele agarra Bart, e quando ameaça matá-lo, tanto o garoto quanto o Wally vivenciam flashes importantes de suas vidas. E eles percebem que alguma coisa mudou. Assim, o Impulse consegue reunir suas últimas energias, e novamente ativa sua força da aceleração, se livrando do Darkseid, e empurrando o Wally junto. Contudo, algo também dá errado nessa última corrida, já que eles foram jogados para um outro período. E na página seguinte, vemos que estamos agora na Rússia, em 1908. O Impulse aparece sozinho, num ambiente devastado pela sua chegada da força da aceleração. Ele é surpreendido pela aparição do Max Mercúrio, que vem com um papo muito estranho dele servir a um mestre, e que esse é o seu destino. Aí, no último quadro dessa edição, é revelado que Max estava levando o Bart, a legião de super-heróis do Darkseid do Universo Absolute. Terminando essa HQ. E aqui terminam todos os tie-ins dessa semana do DCKO. E todos esses tie-ins, né, na primeira semana precisam lembrar o que aconteceu na primeira edição do DCKO para situar o leitor das HQs individuais de cada herói. E aí parece um negócio um pouco repetitivo, né? Essa HQ da Liga da Justiça e do Flash eu acho que são bem descartáveis. Mas a do Superman não, a do Superman eu acho que vai ter algo realmente muito importante, até para talvez revelar que o Apocalipse tem alguma segunda intenção por trás nesse torneio aqui que tá acontecendo. Não sei, talvez o Apocalipse queira virar o Rei Alpha, né, alguma coisa assim. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês estão achando do DCKO. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo das histórias de DCKO. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.